Bom, boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá de estudarmos a palavra, de compartilharmos a verdade do que Deus tem colocado para a gente. Eu quero te convidar a abrir a palavra em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Nós temos estudado sobre a autoridade de Jesus em alguns textos agora de Marcos. Falamos sobre a autoridade de Jesus, sobre a natureza, sobre o que é natural, Jesus acalmando o mar, a tempestade. Falamos da autoridade de Jesus sobre o sobrenatural, ele expulsando o demônio do gadareno. Falamos da autoridade de Jesus sobre a doença, quando ele cura a mulher hemorrágica. E agora vamos falar sobre a autoridade de Jesus sobre a morte. A autoridade de Jesus sobre a morte na história da filha de Jairo, conforme vamos ler agora na palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versos 21 a 24, nós lemos assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora no verso 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Pai de amor, de bondade e misericórdia, pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes agora, possa trazer ensinamento aos nossos corações, para que possamos entender a verdade e termos a mesma graça que teve Jairo e sua família, de sermos atendidos pela autoridade e pelo poder de Jesus na nossa vida, cuidando das nossas necessidades, sejam elas pequenas, como uma febre, ou sejam, Deus, grandes dificuldades e adversidades que venhamos a enfrentar, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas e com Teu poder possa agir sobre as nossas vidas. Cuida de nós, precisamos do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olhando a história que acabamos de ler, bem conhecida de todos nós, podemos dizer que medo, angústia, sofrimento, desespero são sentimentos que tomaram conta de Jairo diante da situação que ele enfrentava. A sua filha de 12 anos estava à beira da morte. O Evangelho de Mateus chega a colocar que neste momento, quando ele se aproxima de Jesus no primeiro encontro, a sua filha já havia morrido. Então, o que nós entendemos, conforme Marcos e Lucas registram, é que ela estava muito doente, realmente muito doente, e não havia mais esperança para ela, nenhum médico, nenhum dinheiro, nenhum recurso, ela estava de fato bem próximo da morte, como diz aqui no texto, ela estava à morte. Por isso, o medo, o desespero, a angústia tomava conta daquele homem. Vale lembrar para a gente que a morte não era o fim quando Deus criou o ser humano. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus tinha dado a eternidade ao coração do homem e por causa do pecado a morte entra na história da humanidade. Mas posso dizer uma coisa para você com toda a sinceridade, conforme a palavra de Deus diz para a gente, a morte não é o fim para nós. Porque nós temos a certeza de que aquele que crê em Cristo
passará da morte para a vida, como diz a palavra. Dois textos bem conhecidos nossos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, nós que cremos em Jesus não passaremos pela morte eterna. Vamos morrer fisicamente, mas com certeza temos a vida eterna. E o segundo texto, 1 Coríntios 15, 19, nós lemos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus e a nossa esperança não está limitada ao aqui e agora ou a esta vida. Então a mesma esperança que brotou no coração de Jairo com relação à sua filha, no que diz respeito à morte física, com certeza brota no nosso coração, na convicção da palavra de Deus, de que nós teremos a vida eterna. Vamos passar sim pela morte física, se Jesus não voltar antes, mas temos a vida eterna, é a promessa de Jesus. Embora a morte física chegará para todos nós, como chegou para a menina, filha de Jairo, nós podemos olhar para esse texto e entender que Jairo precisou vencer algumas etapas na sua vida para conseguir chegar até a presença de Jesus com sua fé, para que pudesse receber então a vitória da palavra de Deus na vida dele. Jesus diz em João 6,47: quem crê em mim tem a vida eterna. Então vamos analisar, conforme o texto vai apresentando para a gente a história, vamos compartilhando um pouco sobre ela, quais etapas Jairo precisou vencer para alcançar o objetivo, quais desafios ele precisou vencer para que o objetivo final fosse alcançado, que era a recuperação da vida e da saúde da sua filha. Primeira vitória foi a vitória sobre os seus preconceitos. Vamos lembrar, conforme o texto diz, Jairo era um religioso. O texto coloca que ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era o local de adoração do povo judeu. Existia o templo de Jerusalém, lá nos dias de Jesus havia o templo de Jerusalém, mas as sinagogas espalhadas por muitos lugares. Essas sinagogas, elas eram os locais de culto, de adoração, de aprendizado da palavra, de ensino da verdade. Os rabinos, os mestres ensinavam na sinagoga, a lei de Deus era transmitida, ensinada às crianças, aos adultos, a respeito do que eles precisavam viver, aprender. Portanto, aquele homem era um dos principais das sinagogas. Isso queria dizer duas coisas básicas. Ele era responsável pelo culto na sinagoga, como se fosse o pastor, não obrigatoriamente pelo ensino da palavra, os rabinos faziam isso, mas na ausência de algum rabino, ele era o responsável por ministrar a palavra. Mas, sobretudo, ele era responsável pela administração da sinagoga, para que ela funcionasse direito, a manutenção dela, a zeladoria e todo o cuidado que deveria haver, este era o responsável. Portanto, este homem era alguém muito importante para a vida religiosa daquela cidade. E agora ele precisava vencer este preconceito. Vencer o quê? A vaidade, vencer o orgulho. O texto diz, versos de número 22 e 23 que nós lemos, que Jesus, ao descer do barco, ao pisar na areia, ao se aproximar da multidão, Jairo toma a frente de todos, se prostra aos pés de Jesus e roga com insistência, ou pede, ou clama com insistência. Então, Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou insistentemente. O ato de prostrar-se aos pés de Jesus expressam duas verdades. A primeira verdade é humilhação, ou seja, se jogar aos pés de alguém, até hoje, mas principalmente na cultura, era um ato de reconhecimento de que ele não tinha autoridade ou poder sobre aquela pessoa, ou seja, ele estava se colocando de uma maneira inferior àquele diante de quem ele se prostrava. Essa era a primeira ideia, humilhação. Mas a segunda, e Mateus coloca de maneira bem clara, capítulo 9, verso 18, que também relata esse texto, lá em Mateus 9 diz assim, que aquele homem prostrou-se e adorou. Ou seja, não foi apenas um ato de humilhação, mas foi um ato de adoração. Ou seja, ele não apenas reconheceu que Jesus era superior a ele, mas ele reconheceu que Jesus era de fato o Filho de Deus.
Portanto, aquele homem precisou vencer alguns preconceitos. O preconceito da sua posição, o preconceito da sua cultura, das suas doutrinas, dos seus dogmas, para se aproximar de Jesus e para vencer estas etapas. A segunda vitória, o segundo desafio que ele precisou vencer é o desespero. Ele venceu o desespero. O verso 35 fala sobre isso. Olha como diz o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Vencer o desespero. E esse texto é interessante porque é uma maneira bem estranha, bem esquisita de avisar que uma criança havia morrido. Não incomode mais o mestre porque sua filha já morreu. Então é uma maneira bem difícil, bem impactante. Mas Jairo foi alertado de que a sua filha havia falecido. Conforme ele havia procurado Jesus no começo, a minha filha está à beira da morte, ou está quase à morte, ou conforme Mateus coloca, já estava praticamente morta, e ele via em Jesus a única esperança de socorro e de livramento e de salvação para sua filha. Ele agora precisa vencer também o desespero, porque a notícia não era nada acalentadora, nem um pouco ajudadora. A notícia era: sua filha morreu. E aquele homem que estava com um fio de esperança agora é tomado pela tristeza, pelo sentimento de saudade, de dor. Eu imagino que não existe dor maior do que perder um filho. Talvez estejamos aqui diante de um dos maiores sofrimentos que o ser humano poderia atravessar, que é a passagem de um filho, a morte de um filho. E aquele homem recebe a notícia de que sua filha de 12 anos havia acabado de morrer. Portanto, algo muito perturbador tomava conta do seu coração. Mas ele precisava vencer esse desafio. Por quê? Parece que o mundo desmoronou. Parece que o chão abriu debaixo de Jairo e engoliu todo o seu sentimento, toda a sua vida. Talvez a esperança de alegria da sua família havia ido embora. Ele precisava vencer o seu sentimento de agonia, de saudade, de tristeza, de desilusão, de decepção, de desespero, sabe lá que outro sentimento Jairo vinha atravessando naquele momento. Mas ele não precisava vencer apenas o desespero do seu sentimento, ele precisava vencer o desespero da opinião dos outros. Alguém chegar para ele e dizer: não precisa mais incomodar o mestre, porque já era, sua filha já foi. As pessoas estavam trazendo para Jairo um momento de desilusão, dizendo para ele: olha, acabou, não tem mais como. Pode abandonar a história, a ideia de querer salvar já foi. Não tem mais remédio, não tem mais solução, não tem mais tratamento, não tem mais cura. A sua filha morreu, já era. Isso as pessoas diziam a ele: olha, não incomode mais o mestre. E às vezes é tão difícil vencer a opinião contrária. E não apenas uma opinião contrária, mas um fato real. Eles estavam lidando com a morte, é uma coisa incontestável, não era uma possibilidade, era um fato concreto. As outras pessoas estavam dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, já faleceu, a sua filha partiu. Portanto, ele precisava vencer também esta desilusão da opinião dos outros. Mas nota uma coisa interessante que eu destaco agora. O nome Jairo significa ele, Deus, é a nossa luz. Ou seja, agora era a hora dele experimentar que existia de fato uma luz que poderia trazer esperança ao seu coração. Deus é a luz e o seu nome representava isso. E ele precisava agora provar exatamente essa convicção, essa certeza, essa fé em seu coração. E é neste momento que a fé precisa vencer o desespero. O desespero tomou conta de Jairo, mas ele precisava provar que realmente a esperança da luz de Deus poderia trazer uma solução diferente a tudo aquilo que ele vinha enfrentando. O terceiro desafio que Jairo precisava vencer era vencer a sua religiosidade. A gente falou dos seus preconceitos, quando ele precisou se humilhar e adorar a Jesus. Agora, de maneira específica, vencer a sua religiosidade.
Nota bem, ele era um dos líderes da sinagoga. E se você sabe muito bem, o judeu, e ele como líder da sinagoga, como um professor da lei, ele sabia muito bem que só havia um Deus. Só havia um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, essa era a certeza que o judeu cria, que ele vivia e que ele pregava. Só há um Deus, Yahvé. E agora Jairo precisava colocar em prova a sua fé, a sua crença, porque ele precisava encontrar em Jesus o Filho de Deus. Ele precisava reconhecer que Jesus também era o próprio Deus, porque somente Deus poderia trazer de volta a sua filha à vida. Então agora o que está em choque é a sua fé. Ele precisa confrontar o que ele aprendeu desde criança. Ele precisa confrontar o que os seus pais o ensinaram desde a sua infância. Ele precisa confrontar qual era a maneira de ver a Torá, de ver a Bíblia, de ver os ensinamentos aos quais ele foi ensinado ao longo de toda a sua história. Por quê? Porque ele precisava agora crer em Jesus. Então ele tinha que ir além, dar um passo a mais, e isso na verdade é fé. Porque crer no que é possível não é fé. Crer no que é visível não é fé. A palavra diz que fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu e naquilo que nós não podemos ver, que não podemos enxergar. Isto é fé. E agora Jairo tinha realmente que confrontar a sua crença, a sua fé, a sua religiosidade com a pessoa soberana de Cristo Jesus, com o próprio Deus encarnado. Mas nota que há indícios de que ele já cria desta forma antes mesmo de tudo acontecer na sua vida. Veja o verso 23, quando Jairo se apresenta a Jesus e se prostra diante dele, suplicando insistentemente. O verso 23 diz assim: vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ou seja, no primeiro encontro, na primeira palavra de Jairo com Jesus, ele já diz para Jesus: põe a mão do Senhor sobre a minha filha e ela vai viver. Ou seja, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor tem poder e autoridade sobre a doença, e eu creio que o Senhor tem poder e autoridade até sobre a morte. Põe a mão sobre a minha filha e ela vai viver. Se ela está à beira da morte, ou se ela de fato morreu, como veio acontecer, eu creio que o Senhor tem poder para trazer a minha filha de volta à vida. Então, lá no início, quando ele procura Jesus, talvez em meio ao desespero, mas a sua fé já começava a ser expressa. O choque da sua crença antiga com a pessoa de Jesus e a divindade de Jesus já começava a trazer fruto ao seu coração. Ele cria que Jesus tinha poder muito maior e muito superior do que aquilo que ele sempre creu a respeito da religiosidade. Impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Ou seja, ele cria, mas agora ele precisava provar a sua fé. Agora chegou a hora de provar. Nota bem como o verso 36 coloca de uma maneira interessante a reação de Jesus diante da notícia de que a menina havia morrido. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Jesus, sem acudir a tais palavras. Ou seja, as pessoas chegam até Jesus, até Jairo, e dizem para Jairo: não incomode mais o mestre porque a sua filha morreu. Jesus não deixou que Jairo tivesse nenhum tipo de reação, não deu tempo. Quando a notícia chega para Jairo, imediatamente Jesus ouve aquilo, se volta para Jairo, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar atenção à notícia. Essa é a ideia do texto. Jesus não se importou com a notícia que foi dada, porque ele sabia que algo muito maior e extraordinário ia acontecer. Ele disse a Jairo: não temas, crê somente. Aqui a palavra apontava para aquela palavra inicial de Jairo: impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. E agora Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não fique com medo, continue acreditando.
O crer somente é ação contínua, ou seja, a fé que você tem precisa ser experimentada continuamente. Continue acreditando. Não tenha medo, não fique apavorado, não ouça tais notícias, não fique desanimado diante de um fato real. Sua filha morreu. Tenha fé e continue acreditando. O que você disse lá atrás, impõe as mãos e minha filha viverá, é isso que vai acontecer. Continue acreditando. Ele precisava vencer a sua religiosidade. Ele sempre creu de uma forma e agora ele está diante de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e ele precisava acreditar de que Jesus era o Filho de Deus. Nota uma coisa interessante. Ele já havia presenciado o poder de Jesus. Porque enquanto ele sai para acompanhar Jairo até a casa dele e ver a filha, há o episódio da mulher hemorrágica. Ou seja, a mulher por trás das vestes de Jesus encosta no manto de Jesus e é curada. Há uma interrupção da caminhada, um diálogo de Jesus com aquela mulher, conforme já estudamos. E agora, Jairo, que presenciou o poder de Deus curando aquela mulher, precisava experimentar isso na sua vida e na sua família. Não é mais na vida dela, não é mais na vida dos outros, mas agora eu preciso acreditar. Ele precisava vencer esta religiosidade. E por último, o último desafio que Jairo precisou vencer, ele precisou vencer, eu vou chamar o impossível. Ele precisou vencer o impossível. Aliás, a sua filha já havia morrido. E qual é a esperança para quem já morreu? Nenhuma. Se formos pensar humanamente falando, não há esperança de trazer novamente a pessoa de volta para a vida. Isso se Jesus não estiver na história. Isso se não houver o poder sobrenatural de Deus. E é sobre isso que estamos tratando hoje, a autoridade de Jesus sobre a morte. A morte não segura Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Jairo havia sido alertado lá no verso 35, conforme nós lemos: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Mas agora a sua fé precisava ser provada. Efésios 3:20 nós lemos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, este poder precisava agora ser experimentado na vida e na família de Jairo, para que ele realmente pudesse vencer este último desafio, que era o desafio do impossível. Jairo havia, como eu coloquei, visto o poder de Jesus curando uma pessoa de uma doença há 12 anos. Agora a sua filha de 12 anos havia perdido toda a esperança ou havia falecido. E ele precisava vencer o impossível, porque ela havia morrido. A razão diz: crê apenas no impossível. A experiência diz: ninguém voltou do túmulo. As emoções dizem: a morte me derrotou. Jesus diz: não temas, crê somente, continue acreditando. Portanto, a vitória de Jesus é sobre tudo e sobre todos. Ele tem autoridade para pôr um fim na própria morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu quero concluir trazendo algumas ideias para a gente. Jesus é maior do que o nosso orgulho e vaidade. Jesus é maior do que os nossos medos e traumas. Jesus é maior do que todas as notícias ruins que nós ouvimos. Jesus é maior que as nossas doutrinas e filosofias. Jesus é maior que a nossa razão. Jesus é maior do que o possível. Jesus é maior do que a morte. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o poder da força do fim? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem poder sobre a morte. Nota bem, e concluo, não estou dizendo
que Jesus vai ressuscitar, ou Deus vai ressuscitar aqueles que morreram, aqueles nossos entes queridos que partiram. Não estou dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, que você vai num velório, você vai orar por alguém que morreu e essa pessoa vai voltar à vida. Não é isso que eu estou dizendo e não é isso que Jesus e a Bíblia ensinam para nós. O que nós estamos dizendo, que a Bíblia coloca, é que um dia, mesmo que nós venhamos a passar pela morte, e se Jesus não voltar logo, nós passaremos, todos nós passaremos, uns mais cedo, outros mais tarde, uns de forma tão branda e tranquila enquanto dormem, outros talvez de forma mais trágica, uns sem nenhuma perseguição, outros quem sabe diante do martírio. Não sabemos o que será lá na frente, mas uma das certezas que temos é a morte, e nós podemos dizer que a morte não é o fim. É isso que o texto quer dizer para a gente, que Jesus quer nos ensinar. A morte não é o fim. A vitória de Jesus sobre a morte nos garante que um dia também nós venceremos a morte, passaremos pela morte física, mas a morte espiritual não nos alcançará. A morte eterna passará longe de nós, porque Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, quem acredita em Jesus tem a vida eterna. Pode conhecer a morte física, e vamos, mas tem a vida eterna. Ninguém tira de nós a eternidade com o Senhor. Como Jesus diz àquela menina, levanta dentre os mortos. Um dia Jesus voltará para dizer a todos aqueles que morreram em Cristo, levanta dentre os mortos e recebe a herança e a recompensa da eternidade no paraíso de Deus ao lado de Cristo Jesus. Esta é a lição e a certeza que nós temos para nós. Jesus venceu a morte. Um dia nós também venceremos. Então que Deus assim nos abençoe e nos guarde até aquele grandioso dia quando nos encontraremos com o Senhor para desfrutarmos da eternidade junto com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, de bondade e de misericórdia, agradecemos ao Senhor o privilégio, a bênção, a oportunidade de termos uma vida com o Senhor aqui na terra, de termos a presença do Senhor conosco, que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos supre de todas as nossas necessidades e ansiedades. Mas também te agradecemos porque um dia nós estaremos na companhia do Senhor por toda a eternidade, desfrutando da maravilhosa e majestosa glória que o Senhor tem reservado àqueles que creem no Senhor como único Salvador. Muito obrigado, Deus, por isso. É a vitória que aquece o nosso coração, que consola e conforta a nossa alma, nos dê sempre esta esperança, por mais que o mundo aqui tente roubar de nós toda alegria, toda esperança, nós temos em Cristo Jesus a certeza de que Ele é a ressurreição e a vida, e mesmo que a gente venha passar pela morte, isso possivelmente acontecerá, nós estaremos com o Senhor na glória eternamente. Muito obrigado, Deus. Continua a nos abençoar em nome de Cristo. Oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Agradecemos a sua participação e quero desafiar você a participar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Utinga. Clique lá no sininho e receba as notificações das nossas postagens e ajude-nos a levar a palavra de Deus mais adiante. Muito obrigado, Deus abençoe.